Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Josué capítulo 24, nós vamos ler aqui dos versículos 14 ao 24, tá bom? Josué capítulo 24, versículos 14 ao 24. Você que é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, vem com a gente, estamos sempre juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Deixa seu like e vamos embora. Josué 24, versículo 14 em diante diz assim: Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente o Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em algumas versões está escrito assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um termo até mais conhecido e mais repetido no nosso contexto, né? Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que essa seja uma verdade, uma realidade no nosso coração. Vamos seguindo, verso 16. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto, cercado de inimigos. Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Agora, presta atenção aqui, gente. Olha que detalhe interessante. Versículo 19, Josué vai fazer uma espécie de provocação ao povo. Verso 19. Então, Josué advertiu o povo. Opa, microfone aqui, peraí. Vamos lá. Então, Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Imagina o seu líder falando assim: você não é capaz de servir ao Senhor. Pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhe fez. Verso 21. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunhas da sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Então Josué disse: pois bem, lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Maravilha. Josué 24, versículo 14 ao 24. Gente, esse capítulo 24 aqui de Josué começa com um discurso desse grande líder do povo de Deus, um dos personagens, particularmente um dos que eu mais admiro em toda a Bíblia é o Josué. E ele começa aqui, o capítulo 24, ele está fazendo uma espécie de memorial, uma espécie de relatório de tudo o que Deus fez para o povo dele até aquele momento. Isso é muito comum na Bíblia. Na verdade, isso já era muito comum naquela época, quando os reis faziam alianças com outros reis. Normalmente, essa aliança ela começava com um prenúncio de tudo que o rei mais forte havia feito em favor do rei mais fraco. Isso também acontecia quando Deus ia renovar a sua aliança com o seu povo. Quando Deus chama Abraão, ele fala isso. Ele fala o que ele já fez e ele fala o que ele fará. Quando Deus vai falar, por exemplo, com Jacó, ele fala assim: olha, eu sou o Deus do seu avô Abraão. Eu sou o Deus do seu pai Isaque. Quando Deus vai falar com Moisés, quando Deus vai falar com Josué, era um costume daquela época que o prenúncio de uma aliança fosse iniciada com todo o histórico do que o mais forte já havia feito com o mais fraco.
Mas Josué aqui, ele está chamando a atenção do povo para uma questão muito interessante. O povo já havia entrado na Terra Prometida, o povo já havia passado o Rio Jordão, o povo já havia, enfim, passado uma série de milagres sobrenaturais da parte de Deus no deserto e também vitórias militares contra inimigos muito mais fortes. Mas Josué traz aqui para o povo um desafio que nos cabe a reflexão. Josué fala o seguinte: olha, se vocês quiserem servir aos deuses estranhos, aos deuses além do Eufrates, aos deuses do Egito, aos deuses dos amorreus, joguem duro. Vocês querem fazer isso? Façam isso. Todavia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa que eu aprendo aqui. Josué, ele demonstra uma firme convicção de seguir a Deus, mesmo se o cenário em que ele vive for intimidador. E tem cenários que são intimidadores para a nossa fé. Às vezes, você reside numa casa, numa família, onde na sua própria casa o cenário ali é completamente intimidador. Conheço várias pessoas que lidam com isso. Assim, Thiago, eu depois comecei a servir a Jesus, eu sou alvo de piadinhas dentro da minha própria casa. Tenho que tomar cuidado até de falar de Bíblia na minha própria casa, porque o pessoal acha que eu estou querendo ser melhor do que eles. Ridiculariza a nossa fé, pressiona. Às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é no seu círculo de amigos ali, porque talvez você tinha algum costume, alguma prática com seus amigos que não agradava a Deus, agora você está mudando de vida, seus amigos começam a fazer piadinha com você. Acontece muito. E o que nos sustenta, irmãos, nesses lugares, nessa situação, é uma firme convicção de crer em Deus. E essa convicção, ela precisa ir além da emoção. Você nunca vai me ver aqui demonizando a emoção. Pelo contrário, Deus nos fez como seres que são também emocionais. E Deus fala conosco através das emoções. Deus nos toca através das emoções. Mas a nossa fé, ela não pode ser meramente emocional, entende? Quando você está num culto, domingo na igreja, já está cheia, o louvor, ele está cantando aquela música linda, a letra maravilhosa, os arranjos, e Deus está ali naquele lugar mesmo, está operando, você está emocionado, você se entrega, você chora, você se derrama diante de Deus, você fala, eu quero Deus mais do que tudo, e realmente você está ali quebrantado. Mas o culto acaba. A música, ela termina. Aquele ambiente, aquela atmosfera, que é sim tremendamente emocional também, não só, mas também, ela vai cessar. E a segunda-feira vai começar. E o que vai te sustentar na segunda-feira é uma firme resolução e uma firme convicção da fé que você carrega no seu coração. Eu certamente concordo de que o meio, o contexto, ele influencia, ele pesa, mas ele não determina. O meio influencia, pesa, mas não determina. E Josué aqui, irmãos, desculpa até a expressão que eu vou utilizar, Josué, ele está literalmente metendo louco. Ele está falando o seguinte, ó, quando ele fala assim, ó, ídolos do Eufrates, do Egito e dos amorreus, são três características aqui, que você vai ver nesse discurso de Josué. Fala Moisés, ó. Esse discurso de Josué, três características. Eufrates, quando fala assim, ídolos além do Eufrates, é porque Deus chama Abraão de uma região além do Eufrates. Para quem não sabe, por que o povo de Deus era chamado de hebreu? Aí você vai ver alguém na internet dizendo aí, porque Abraão era descendente de Éber. Bom, essa é uma das visões, tá? Que são uma visão realmente muito forte, muito sólida. Mas o outro entendimento do porquê o povo de Israel, porque Abraão era chamado de hebreu, é porque esse termo hebreu significa aquele que veio além do rio, aquele que atravessou o rio, aquele que veio da outra margem do rio. E essa margem, que rio era esse, Tiago? Justamente o rio Eufrates. Então, Abraão era filho de Terá, e Terá era um fabricante de ídolos. Literalmente. Foi nesse contexto que Deus chamou Abraão. Inclusive, isso é citado aqui nesse capítulo. Se você recuar comigo em Josué, capítulo 24, versículo 2, olha o que diz. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, muito tempo atrás, seus antepassados, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Entende? Tá difícil de entender isso aqui? Claro que não. Mas mesmo que estiver difícil, permanece conosco. Eu não vou aliviar, vou aprofundar os estudos para você crescer na fé aqui no devocional, gente. Então,
O fato de o pai de Abraão ser um fabricante de ídolos que vivia numa região completamente pagã, politeísta, não impediu de Deus chamar Abraão e não impediu de Abraão obedecer a Deus, obedecer à voz de Deus. E esse chamado muda toda a história da humanidade. Deus fala assim com Abraão, ó, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que profundidade, gente. Deus retira Abraão de um contexto completamente intimidador para a fé de Abraão, porque não havia ninguém monoteísta. Na verdade, o monoteísta ele era visto como alguém ridicularizado. Poxa, quem são os seus deuses? Não, eu só tenho um Deus. Poxa, um Deus só? Deus está desprotegido, seu exército é fraco. Né? Já ouviu a expressão assim, exército de um homem só? Imagine que na polícia militar tivesse só um policial. Essa polícia ia ser forte ou fraca? Você vai pensar, meu Deus, a criminalidade vai crescer. Então, o politeísmo era justamente isso. Por que as pessoas tinham muitos deuses? Porque quanto mais deuses você tinha, mais proteção você tinha. Tinha um deus da chuva, tinha um deus do sol, tinha um deus da plantação, tinha um deus da guerra, tinha um deus do vinho, tinha um deus disso, tinha um deus daquilo. Tudo que você fazia tinha um deus específico para aquela coisa. Aí vem Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é soberano sobre toda a terra, criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, chama Abraão e fala assim, a partir de hoje, eu sou o teu Deus. Tanto é que a declaração de fé de Israel é, ouça, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Algo que parece ridículo aos olhos dos outros, na verdade é a força, é o centro de força da fé de Israel. Então não tente escapar do fato de que muitas vezes a sua fé vai parecer para os outros como ridícula mesmo. Entende? Sabe qual é o problema, gente? É que a gente está tentando constantemente fugir do ridículo. E sabe por que a gente está tentando constantemente fugir do ridículo? Porque a gente ama demais a nossa própria imagem. A gente ama demais nosso próprio eu. Ai meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Não, será que vão me cancelar? Será que vão me excluir? Será que vão fazer piadinha comigo? Claro que vão! Fizeram com seu Deus, com Jesus que morreu na cruz, vão fazer com você. Entende? Claro que vão. Não tente ficar escapando do ridículo. Não tente ficar o tempo todo querendo agradar, adaptar, proteger a sua imagem contra as pessoas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes quem mais ridiculariza a sua fé é quem mais é tocado por ela. É verdade. Quem mais ridiculariza a sua fé é quem muitas vezes mais é tocado por ela. E deixe que Deus ministre a sua fé ao coração das pessoas, sabe? Você tem compromisso com Deus. Nós não buscamos a aprovação de homens. Quem lembra da série Armadura Espiritual? Nossa guerra, ela não é nem contra a carne e nem contra a sangue. E da mesma forma que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, a gente também não vive para agradar carne e sangue. Você não tem que viver uma fé buscando agradar as pessoas. Em muitos momentos, a sua fé vai parecer ridículo porque as outras pessoas vão entender que aquilo é besteira, aquilo é errado. Olha aí, tá indo pra igreja agora, hein? Tá dando dinheiro para pastor, tá sendo massa de manobra, tá sendo isso, tá sendo aquilo. Muitas pessoas que um dia pensaram assim, no outro dia foram alcançadas por Jesus. Tiveram sua mente e o seu coração transformados. Entende? Então Josué, ele toma uma decisão aqui radical e a gente tem que ser radical mesmo. Agora, é claro, faço questão de explicar com muito zelo, com amor. Quando se fala assim, tem que ser radical, esse mundo tá tão louco que a gente tem que ter uma certa calma para falar as coisas. Não significa que você vai odiar as pessoas, você vai cometer situações que você vai, sabe, prejudicar as pessoas, você vai machucar as pessoas. Infelizmente, muitos usam a fé para isso. Jesus não ensina isso, a palavra de Deus não ensina isso. Mas a palavra de Deus ensina que você precisa ter uma resolução pessoal profunda. Jesus fala o seguinte, ó, você quer servir aos deuses do Eufrates, lá do pai de Abraão, que era fabricante de ídolos? Sirva, jogue duro. Você quer servir aos deuses do Egito, onde vocês ficaram 430 anos? Sirva, jogue duro, ó. Parabéns para você. Poste no Instagram, publique, compartilhe. Hashtag, sirva ao Deus do Egito. Você quer seguir aos deuses dos amorreus, que eram um povo pagão que habitavam aquela região que o povo de Israel estava no momento? Vocês querem servir aos ídolos dele? Maravilha, jogue duro. Super respeito, mas eu e a minha casa.
nós vamos servir ao Senhor. Mas Tiago, e se eu for minoria? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas Tiago, e se eu for ridicularizado? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas Tiago, e se eu for prejudicado? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A questão é se você ama mais a Deus ou a sua própria imagem. E é interessante, eu quero já avançar aqui porque o tempo corre. Rapaz, é muito louco. Todo devocional, todo santo dia, eu sempre penso, nessa palavra não vai durar nem 5 minutos. Lei do engano, né? Mas vamos lá. Quando Josué lança esse discurso para o povo responde o seguinte, versículo 16, o povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Vamos pensar um negócio aqui, gente. O povo de Israel é um povo que viu milagre como poucos ou talvez nenhum povo na vida, na história. E quando eu falo ver milagre, é literal, com os olhos, tá? Afinal de contas, tem vários milagres que a gente recebe todo dia que a gente não vê. A vida é um milagre, né? Quantos livramentos a gente recebe por dia, que a gente não vê? Mas o povo de Israel, eles viram milagres como ninguém, meu Deus. O povo de Israel andava no deserto e durante o dia, pela manhã, durante o dia, tinha uma coluna tinha uma nuvem no céu, que era para aplacar a pressão do calor do sol no deserto. E aí tem gente que não sabe, o deserto de dia é um forno, de noite é um freezer. De noite, gente, tinha uma coluna de fogo. Não uma coluna espiritual, negócio assim, não, só quem é espiritual vê, só quando Deus abriu os olhos. Não, literal, tá? Literal, físico, coluna de fogo que estava diante do povo de noite para o povo não morrer de frio. Mas, Tiago, como é que a pessoa passa 40 anos no deserto sem comprar roupa, sem produzir roupa? A Bíblia fala que as roupas cresciam no corpo dos israelitas. Imagina uma criança receber uma roupa quando criança, que a roupa ir crescendo no corpo da criança enquanto ela está se desenvolvendo. Adolescência, juventude, fase adulta. Imagina, as sandálias cresciam nos pés. O alimento, meus irmãos, descia literalmente do céu todos os dias pela manhã. Só que milagres nem sempre sustentam a nossa fé. Nós somos muito viciados em milagres. Mas saiba que o milagre nem sempre vai sustentar a sua fé. Esse povo que viu tantos milagres, tantas vitórias militares improváveis, era um povo que ainda carregava consigo a adoração a diversos outros ídolos. Entende? É muito importante você entender essa questão do politeísmo e monoteísmo. O monoteísmo, como eu citei no início do devocional, era ridículo. Isso pesa, essa pressão do ridículo, isso pesa em qualquer ser humano. O que nós estamos ensinando no devocional e que é precioso demais para a sua vida é o seguinte: embora a pressão exista, você precisa ter uma convicção que vai além da pressão. Ô, meu irmão, se a pressão for desculpa para tudo, imagine, tudo que você fizer na vida baseado em pressão, quanta besteira você vai fazer, né? Ou você tem uma convicção resoluta no seu coração: olha, eu sirvo a Deus independente de qualquer coisa. Ou então você vai ser como alguém jogado na pressão dos ventos da vida, na pressão das heresias da vida, na pressão dos ridículos da vida. E as mesmas pessoas que vão te pressionar para você trair a sua fé são pessoas que depois vão dizer assim: olha lá, tá vendo? Oh, não era o crente? Meu Deus, nós precisamos guardar o nosso coração contra isso. Então o povo de Israel viu milagres como ninguém, mas no meio do povo ainda havia idolatria. Aí Josué fala assim: oh, não, vocês não estão tendo noção. Aqui eu sou uma... Josué fala assim, ó, vocês, versículo 19, vocês não são capazes de servir ao Senhor. O que Josué está querendo dizer aqui é o seguinte: vocês não estão tendo noção do que eu estou falando. Vocês não estão entendendo que aqui não é um discurso lacração, sabe? Contextualizando para você. Josué está dizendo o seguinte: isso aqui não é uma lacração, não. Isso aqui não é uma performance, um discurso, não. Estou falando sério com vocês. Se vocês quiserem servir ao Senhor, olha, Deus é santo, Deus é zeloso. Ele ama vocês, mas ele não vai tolerar esse tipo de idolatria, não. E o povo fala: não, nós estamos fechados com Deus. Hashtag fechado com Deus, Josué. Aí agora vem a chave. Vai fechar o devocional aqui.
né? Josué fala assim, vocês não são capazes, vocês não vão conseguir, vocês estão brincando com fogo. Deus vai destruir vocês se vocês traírem ele. Aí o povo fala assim, não, estamos fechados com Deus. Deus que nos amou, que nos fez milagre, que tirou do Egito. A gente está fechado com Deus, Josué. Aí Josué fala o seguinte, ó, versículo 23. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Aí aqui é curioso que vai casar com um texto que eu estava lendo até ontem, na carta de Tiago. Daqui a pouco vai ter um devocional sobre isso, com certeza. Onde Tiago fala assim, ó, a fé sem obras, ela é morta. Mostra-me a tua fé através das suas obras. O que Josué fala é o seguinte, olha, vocês amam mesmo Deus? Vocês querem mesmo servir a Deus? Então pega esses ídolos que vocês estão guardando no armário, joga fora. O jogar o ídolo fora não era só jogar um objeto fora. Porque o ídolo, naquele contexto, você precisa entender isso, o ídolo funcionava como um talismã. Entende? Imagina que você vai para a guerra, cenário hipotético aqui, para você entender essa mensagem com mais profundidade. Imagina que você vai para a guerra, aí você pega aqui, eu vou pegar uma corrente aqui, ó. Você pega aqui uma corrente e fala assim, ó, alguém fala assim, ó, quando você botar essa corrente na guerra, Tiago, nenhuma lança vai te atingir. Botou a corrente, nenhuma lança te atinge, nenhuma espada te pega, nenhum golpe vai te atingir, você vai vencer tudo. Agora, tirou a corrente, tá desprotegido, hein? Tem que botar a corrente. A corrente é o ídolo. Então, eu não só adoro essa corrente, mas eu preciso estar com ela para estar protegido. Você está entendendo? Não é só fé na corrente. Olha, eu estou aqui para falar agora da fé da corrente, que a corrente me salvou, que a corrente me protegeu, que a corrente isso, aquilo. Não, eu preciso estar com a corrente. Eu boto a corrente, estou protegido. Tiro a corrente, estou desprotegido. Boto a corrente, estou protegido. Bota a corrente, tira a corrente. Bota... Aí, vamos lá. Ele vai falar o seguinte, ó. Vocês amam Deus mesmo? Não, te ama, tá fechado com Deus. Coraçãozinho para Jesus. É. Coraçãozinho de dorama. Negócio do dorama agora, que eu nunca assisti na vida, mas o pessoal fala aí. Aí Jesus falou o seguinte, não, você ama mesmo? Amo. Então fala o seguinte, tira esse ídolo aí na hora de ir pra guerra. Josué, não, meu ídolo, não, pelo amor de Deus, meu ídolo não. Se eu tirar isso aqui, eu vou tomar golpe na guerra. Não. Você ama Deus mesmo? Tá fechado com Deus? Deus, o Senhor Deus, é teu único Deus. Tira a corrente e joga fora. Deus não vai tolerar essa corrente. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide o seu trono com ninguém. O que é que Deus está ministrando ao nosso coração aqui, gente? É que existem correntes, e isso é um sentido figurado, obviamente, mas para quem não entendeu é bom explicar. Existem correntes que a gente precisa tirar, ó. A fé sem obras, ela é morta. Porque não adianta ter Deus como um discurso nos lábios, quando as nossas obras pregam coisas diferentes do que a gente fala. Entende? E Josué vai no profundo nesse discurso aqui. Fala o seguinte, ó. Vocês querem viver de aparência? Vocês querem viver de discurso? Vocês querem viver de hashtag? Sabe, de frase de efeito? Joguem duro. Eu tô indo para outra direção, tá? Eu e minha casa serviremos. E é interessante que essa frase aqui, muita gente fala, e tem que falar mesmo. Não tô criticando quem fala não, tá? Eu e a minha casa serviremos. Você tem que falar mesmo. Eu desejo isso para minha vida, para sua vida, para qualquer um, que nossas famílias possam estar debaixo do favor de Deus. Mas isso tem que ser mais do que um discurso na nossa vida, gente. E aí existem alguns ídolos em nosso coração e cada um sabe o ídolo que carrega no seu coração que precisa ser tirado. A fé que Deus quer gerar em nosso coração é uma fé que confronta, é uma fé que mostra, é uma fé que revela. Revela para curar. Deus não revela para te acusar. Quer dizer, tá vendo? Miserável, tá vendo? Vou expor você aqui, envergonhar você. Não. Ele está revelando para curar. Enquanto eu estou falando de Josué, de história que aconteceu há milênios atrás, milênios, isso aqui é milênios atrás, está falando de Josué, o Espírito de Deus está falando no seu coração coisas da sua vida hoje. E tem outra pessoa assistindo em outro lugar e Deus está falando com essa outra pessoa coisas da vida daquela pessoa hoje. Porque o Espírito de Deus faz isso. Ele pega a palavra dele e transforma em vida no nosso coração. O Evangelho não é um discurso bonito. O Evangelho é uma transformação. Então hoje, essa palavra que está aqui, escrita em Josué capítulo 24, verso 23 e versículo 24,
Esse vai ser para a nossa vida hoje. Como Josué disse, pois bem, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Serviremos ao Senhor, disse o povo, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Pega os falsos deuses que estão no seu coração, lança agora diante de Deus. Nós vamos fazer uma oração no final desse devocional, você pode orar conosco, e nós vamos lançar os nossos falsos deuses diante de Deus em oração. Nós vamos confessar diante de Deus. Se você estiver resistente, ora conosco desse mesmo jeito e deixa o Espírito Santo falar contigo durante o dia e tenha convicção absoluta, meu irmão, minha irmã, que não vai ter decisão nenhuma na sua vida que seja melhor do que servir Jesus, que seja melhor do que abrir mão das coisas desse mundo para amar o Senhor Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. O nível de prazer, de satisfação, de gozo, de realização, de propósito, de vida que Deus te dá, ninguém mais pode te dar. Então que hoje, de fato, não seja só um discurso, mas uma realidade na nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus? Antes de nós orarmos, quero te pedir, deixa um like nesse vídeo, danado do like. Eu ouvi alguém falando assim, o principado do like. Esse like é uma bênção, né? Like não é maldição, não. Like é bênção, tem que deixar o like. O like ajuda para essa mensagem chegar para mais pessoas. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde a gente sempre começa o dia mergulhando na palavra de Deus. Quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Inclusive, gente, quero fazer uma oração hoje específica. Vamos fazer 2 orações hoje, tá? 2 orações hoje. Primeira oração baseada no tema que nós ministramos. Eu quero fazer uma oração especial, porque eu tenho recebido, infelizmente, na verdade, algo que acontece com tem acontecido com toda a sociedade, pessoas que têm chegado ao ponto de tentar tirar a sua própria vida. A gente sabe que são muitos fatores, são contextos muito delicados. Eu quero orar por pessoas que estão com esse sentimento no coração, ou talvez não seja você a pessoa com esse sentimento, mas é um parente seu, é um amigo seu que pode estar nesse contexto. Nós vamos orar por essas pessoas hoje aqui no devocional, agora. Amém? Então une a sua fé com a minha, aonde você estiver, e vamos clamar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa ministração, e nós clamamos, Pai, para que haja em nossas vidas uma profunda resolução, uma profunda convicção de te servir acima de qualquer coisa. Meu Deus, o único que pode gerar essa convicção em nosso coração é o Senhor. Pelo nosso esforço nós não conseguimos. Então nós te clamamos, vem sobre nós. Através dessa palavra o Senhor já veio. Semeia em nossos corações uma profunda convicção de fé, para sermos fiéis a Ti, mesmo em cenários desmotivadores, em cenários intimidadores, em cenários que tentam roubar, tentam pisar na nossa fé. Guarda o nosso coração em Ti, Senhor, para que joguemos fora todos os ídolos, todos os falsos deuses do nosso coração. Os ídolos desse tempo, e são tantos, e muitas vezes carregamos. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a identificar, a confessar e a lançá-los fora, em nome de Jesus. Pai, em especial, nesse devocional, quero te clamar por todo aquele, Pai, que está nesse momento aqui assistindo esse devocional, ou por alguém que está assistindo esse devocional e conhece uma outra pessoa que está com pensamentos de morte, que está com desejo de tirar a própria vida, ou que até tentou isso mesmo. Meu Pai, eu te peço, primeiro, tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus. Eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, junto com os meus irmãos, em oração. Repreendo todo pensamento de morte agora em nome do Senhor Jesus. Repreendo, Senhor Deus, esse espírito de suicídio que tem roubado muitas vidas nesse tempo. Tem misericórdia, Senhor Deus. Aqueles que precisam de remédio, que o remédio os alcance. Aqueles que precisam de cura relacional, que a cura relacional os alcance. Aqueles que precisam de um milagre do céu, que o milagre do céu os alcance. Mas eu te clamo, Pai, primeiro, por livramento de morte. Segundo, que não apenas continuem vivos na mesma vida, mas que tenham a sua jornada transformada pelo Teu Espírito. Que o Senhor, através dessa oração, alcance uma vida que está próxima do fim nesse momento. Para que essa sentença de morte seja rasgada, seja cessada pelo poder do sangue de Jesus. E uma nova vida venha a ser restaurada pelo Espírito de Deus. Nós te clamamos crendo que o Senhor é poderoso para fazer isso, e só o Senhor.
e já te agradecemos pelos livramentos e pelos testemunhos que iremos ouvir. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo. E se você foi tocado por esse devocional, coloca aqui nos comentários qual foi a parte desse devocional onde Deus mais falou ao teu coração. Teu feedback é muito importante, sempre faço questão de ler, curtir todos os comentários. Estamos juntos aqui nessa comunidade digital. Inclusive, esqueci de falar, nós temos para você que é novo ou nova por aqui, um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu te mando todos os dias, 10 minutinhos antes, o link dos nossos devocionais. Também mando as anotações do devocional durante o dia. Então, entra nesse grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, não vai ter conversas paralelas, ninguém vai te incomodar. Só eu vou te mandar mensagem 2 vezes por dia. Uma para te mandar o link do devocional e outra para te mandar as minhas anotações do devocional para você estudar mais ainda e aprofundar mais ainda, tá bom? Tchau, como é que eu faço para acessar esse grupo? Comentário fixado aqui na transmissão. Vai na aba de comentários, tá fixado lá, isso vai te ajudar muito. Vem com a gente. Tamo junto segunda a sexta, gente, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.